de mentirosa os homens colocam. Porque se você diz que todas as religiões levam a Deus e que Deus está em todas elas, você está colocando Deus como um ser corrupto, um ser que aprova as abominações, a qual a Bíblia diz que ele reprova. Por isso, Jesus ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se você percebe que Jesus ele diz que a verdade liberta, e ele diz que essa verdade é a palavra, você enxerga isso, essa libertação, quando alguns dos religiosos, fariseus, saduceus, jebuseus, samaritanos, vinham após ele e largavam tudo, largavam a tradição, largavam os rituais, largavam todo aquele costume. Mas as pessoas estão hoje tão alienadas e presas por essa empresa, esse comércio chamado religião, que não conseguem deixar para poder compreender a verdade. Se você ler somente o que a Bíblia diz e aceitar somente o que a Bíblia diz, os seus olhos se abririam como se abriu os olhos de Saulo quando caiu aquelas escamas e enxergou o cenário real que estava. Você enxergaria o cenário da idolatria no meio do catolicismo, você enxergaria isso, ninguém precisaria falar para você. Se você lesse o que a Bíblia diz, você enxergaria esse cenário idólatra que está no meio religioso, onde pastores são idolatrados, pregadores são idolatrados. E você percebe essa idolatria quando você coloca alguém que não tem renome e alguém de renome. Você vê essa idolatria, porque alguém que não é renomado não consegue trazer tantas pessoas para ouvir, mas alguém que já tem um renome faz com que não sobra espaço no lugar, porque as pessoas querem ouvir a pessoa de renome. Isso é idolatria, a idolatria da fogueira santa, onde pessoas tão alienadas e tão avarentas dão tudo que tem, vivem na miséria, com aquela avareza, aquela idolatria de que vão alcançar o dobro, uma promessa que nunca se cumpre, e vivem debaixo de uma maldição, porque estão sacrificando a Mamon. Todas as pessoas que fazem sacrifício da fogueira santa, elas vivem numa maldição, porque elas não estão sacrificando para Deus, elas estão sacrificando para Mamon. E Jesus fala no Evangelho de Mateus capítulo 6, ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Mamon. A religião pura e imaculada em Tiago 1, 26 e 27 é esta: visitar os órfãos e as viúvas, separar-se da corrupção deste mundo. O que é visitar o órfão e a viúva? O órfão e a viúva representam os homens, pessoas desamparadas, representam pessoas necessitadas, representam os de baixa classe, os famintos, como Jesus fala no Evangelho de Mateus: porque tive fome, não me deste de comer, estava com sede, não me deste de beber, estava com frio, não me agasalhaste, estava peregrino, não me hospedaste, nu estava e não me vestiste. E quando Jesus nessa situação estava, não fizemos, quando não fizeram os pequeninos. Percebe que a religião faz o oposto, ela tira dos pequeninos para dar para os grandes. É isso que faz as religiões, elas tiram dos pequenos e vão jogando para os grandes. Pessoas tiram do seu bolso R$50 para comprar uma estátua, e isso está beneficiando os grandes. Pessoas tiram do seu bolso para fazer uma campanha, beneficiando os grandes. Tiram dos seus bolsos e enchem as sedes e fazem elas ficarem milionárias. Cadê a igreja de Jesus na Bíblia fazendo isso? Cadê a igreja de Atos dos Apóstolos fazendo isso? Porque se há uma igreja verdadeira, essa igreja é de acordo com a Bíblia. E essa igreja em Coríntios, ela não é uma instituição, não é uma denominação empresa. A igreja de Jesus levantada na Bíblia são pessoas que dividem os seus bens. Não há maior, não há menor, porque todos estão de igual para igual, tanto em autoridade como em poder aquisitivo, diz a própria Bíblia.
lá em Atos dos Apóstolos, vendiam suas propriedades, dividiam uns entre os outros, repartiam e não tinha diferença entre eles. Aí você vê hoje pessoas que dizem que tem um cargo importante e elas andam no melhor carro e os outros não têm o mesmo direito. A partir desse momento você vê o oposto do que Cristo ensina. Você vê um evangelho inimigo da cruz, inimigo de Jesus. Porque Jesus não propôs mordomia a uns para colocar outros em miséria. E é isso que a religião faz. Coloca uns em miséria para que outros possam viver em mordomia. Abre o seu olho. Você está manipulando uma máfia religiosa de empresários que tem a consciência da multidão que estão enganando, mas não querem se arrepender, não querem se converter. E Deus, ele vai cobrar certamente de cada um, das mãos de cada um. Segundo a Bíblia fala, Deus não vai tomar o culpado por inocente. Quem é o culpado? Aquele que é dado a verdade e ele não aceita a verdade. Aquele que chega à compreensão, ou seja, chega a ter oportunidade de conhecer o bem e o mal, e ele escolhe viver no mal, errando na vida inteira. Deus vai cobrar. Todo o conhecimento que é dado sobre a palavra de Deus é para que o homem siga diante de Deus retamente, mas os homens que rejeitam serão cobrados, porque a verdade veio para libertar o cativo do cativeiro. Pessoas estão cativas num cativeiro da idolatria, pessoas estão cativas num cativeiro da fornicação, alguns estão presos na avareza, outros estão presos em outras coisas, mas Jesus veio para libertar por meio da verdade do Evangelho. Jesus ofereceu a verdade do Evangelho para isso, para você não ficar dependente um dos outros, de ninguém. Mas Jesus fala em João que o Espírito Santo da verdade, ele vos ensinará, vos fará lembrar e vos guiará em toda a verdade. A verdade está aqui, a palavra. O Espírito Santo te guia de acordo com a palavra. O Espírito Santo te guia para te levar para Deus, para o Pai, no caminho em Cristo, e não para um lugar. Cadê a religião de Jesus na Bíblia? Jesus colocando ali, por exemplo, denominações, dividindo elas, denominações setoriais, mundiais, estaduais, e ali colocando ali as arrecadações que se fazem, colocando uma sede, ou seja, num lugar onde uns vão estar ganhando mais que os outros. Não existe isso no Evangelho. Tudo isso é comércio. Abra os seus olhos. Está escrito na carta de 2 Pedro, no capítulo 2, um alerta de Paulo para os que seguem a Cristo. Também houve entre o povo falsos profetas como entre vós. Também haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Falsos profetas enganam. Falsos profetas enganam. Todo homem que engana com o Evangelho é um falso profeta. Falso profeta não é somente quem dá uma profecia errada que não se cumpre. Também é. Os que dão uma profecia errada que não se cumpre são falsos profetas. E os que dão um Evangelho falso, dão heresias às pessoas como se fossem verdades de Deus, também são falsos profetas. Os que financiam o seu luxo, ostentam em cima do Evangelho de Deus, são falsos profetas. Não existe isso no Evangelho de Cristo. Mas aqui a Bíblia fala que os falsos profetas farão por avareza negócio de vós, com palavras fictícias e enganosas, com palavras fictícias e fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Cuidado, isso são sinais da vinda de Jesus. São sinais da vinda de Jesus, o aumento de falsos profetas.
Isso aumenta por causa da necessidade que as pessoas têm no coração de ouvir tais coisas que eles pregam, de ouvir a mentira, viverem no erro. Por isso aumenta-se o número de falsos profetas. A necessidade que as pessoas têm de ficarem sendo bajuladas, de ficarem sendo confortadas, massageando seu ego com palavras fictícias, faz com que se levantem lobos devoradores entre vós. Como, por exemplo, palavras que Deus vai fazer isso, aquilo, por exemplo, que você vai prosperar, vem para cá ser próspero, vem para cá ser abençoado, vem para cá, Deus vai fazer isso, aquilo. A necessidade que o povo tem, essa carência que o povo tem de ser enganado, faz com que surja um grande número de falsos profetas para cumprir essa demanda que tem no coração das pessoas. Se o mundo conhecesse a verdade do Evangelho, não existiria tanta carência e necessidade assim de serem bajulados, confortados com a mentira, com o erro, mas se conformariam com a verdade de Cristo, a sua palavra. Nós estamos vivendo num século que precisa ouvir essas palavras, né? Eu digo que pelo menos 90% dizem crer em Deus, se seguem pelo catolicismo, alguns seguem pelo evangélico, outros seguem pelo espiritismo, mas segundo a Bíblia, Deus não está lá. Deus está dentro dos verdadeiros adoradores. Deus não habita em templos feitos pelas mãos humanas, e Deus não aceita ser servido pelas mãos dos homens, como se necessitando de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá o sustento e quem faz todas as coisas. Deus não necessita disso. Deus não necessita do bazar para construir, levantar parede, para construir novos templos, para cuidar de uma mordomia e conforto que só beneficiam homens e não beneficiam a salvação de almas. O templo que Deus falou que deve ser cuidado não está sendo cuidado, é o corpo. O templo que Deus colocou na terra para que seja a casa, a habitação dele, não está sendo cuidado, o corpo. Jesus fala em Atos 17, não sabeis, ou melhor, 1 Coríntios 6, versículo 9, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, este corpo não pertence a vocês mesmos. Este templo não está sendo cuidado. E há um grande responsável por isso. O grande responsável por isso é você mesmo. O grande responsável são as próprias pessoas. Por quê? Porque Deus deu a verdade ao homem, ela está aqui, a palavra, mas as pessoas não querem ela. As pessoas não querem a verdade. Mas em Romanos capítulo 1 vai dizer que como eles não quiseram saber da verdade, não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus os entregou ao erro. Deus os entregou a tais práticas para viver de tal forma a qual muitos estão vivendo, de uma forma imoral, de uma forma adúltera, de uma forma perversa, porque na verdade não querem compromisso com a verdade, se entregaram ao erro. A Bíblia fala que todos aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem livres, foi-lhes dado um espírito do erro, igual Saul. Saul, a Bíblia diz que veio até Saul um espírito do erro da parte de Deus, que Deus permitiu. A Bíblia fala que esse espírito do erro que chegou até Saul para enganar ele, ele chegou primeiro diante de Deus, e Deus permitiu ir como um castigo. O espírito do erro conduz as pessoas hoje como um castigo porque elas não querem nada com Deus. E a Bíblia fala que Saul foi enganado, foi até uma feiticeira, porque não quis dar ouvido a Deus. Deus fala antes, mas as pessoas infelizmente elas preferem se voltar à mentira. Deus falou antes com Saul, mas Saul mesmo assim quis ouvir da parte da feiticeira, quis consultar os espíritos de morte, rejeitou as palavras de Deus. E é lamentável que essa geração faz a mesma coisa. A mesma coisa fazem. As palavras de Deus dizem uma coisa, mas as pessoas querem outra.
O Evangelho diz uma coisa, mas as pessoas querem ouvir outra coisa. E isso Jesus alertou. Cuidado para que ninguém vos engane. O seu próprio coração te engana. Cuidado para que ninguém seja enganado. A Bíblia fala em Mateus 24, porque surgirão falsos profetas, falsos cristos, falsos doutores, farão de vós negócio, com palavras vãs e fictícias. Jesus nos deu isso como um sinal notório e evidente de sua vinda. Alertou. Religião é comércio. Jesus é a salvação. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade e a vida. Religião é divisão. Religião é comércio. Religião é engano. São empresas desonestas. Porque uma verdadeira empresa honesta, ela tem um produto, ela te vende esse produto, você pega esse produto. Mas a religião, ela é uma empresa desonesta, porque ela te promete coisas e elas não acontecem. E as pessoas pagam por tais promessas, mas não se cumprem. Aqui está escrito na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3. O que está se cumprindo? Por avareza, ou seja, por amor ao dinheiro, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Interessante que a Bíblia descreve algo muito certo, com palavras fingidas, com palavras fictícias ou falsas, fazem de vós negócio, pelo que não tardia a sua sentença. Palavras fingidas. Promete que através de uma água, onde tem uma tal santa consagrada, ela vai te curar. Prometem que aqueles objetos de órgãos do corpo humano, como por exemplo de pulmão, de coração, de rim, fígado, se você comprar aquilo, Deus vai te curar. E aonde que Jesus ele vendeu a cura? Aonde que Jesus vendeu a cura? Porque é isso que se fazem em Aparecida do Norte, em Trindade, em tais festividades que não são para Deus. Dizem que são, mas não são. E há várias evidências na Bíblia que provam isso, que não são para Deus. Jesus curando, ele disse, vai, sua fé te curou. Não pegou um tostão, mas as pessoas têm que pagar para receber uma água e aí vem a cura. As pessoas têm que pagar para pegar o objeto. O objeto de um pulmão, para falar que seu pulmão foi curado. Uma perna, compra uma perna lá de gesso, uma perna fabricada por um objeto feito pela mão do homem, para falar que sua perna foi curada. Jesus curou de graça, falou de graça recebeste, de graça foi dado. Pessoas fazem campanhas para ser curados, estão pagando, colocando valores em envelope. Isso é religião. Jesus não compactuou com isso, Jesus não compactua com isso. Em Efésios capítulo 5 vai dizer assim: denunciem as obras das trevas, porque o que eles fazem está em oculto, até que seja revelado pela verdade. Porque a verdade diz assim: desperta você que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. A verdade, ela manifesta tudo, ela te tira do engano. A verdade, ela te alerta, e a verdade, ela não folga com a mentira, com o engano, com a injustiça. Mas a Bíblia fala que a verdade, ela nos liberta. A verdade é dolorosa, mas ela liberta. A verdade não é confortável e não traz coceira nos ouvidos, mas ela liberta. A verdade, ela não te faz sentir o seu ego levantado, mas ela liberta. A verdade não vai te produzir amigos e não vai trazer multidões, mas ela salva e liberta. Ela salva e liberta, ela não é para promover conforto, ela gera desconforto, ela gera guerra, como houve desde que Jesus pisou na terra. Antes de Jesus crescer, quando nasceu, os magos queriam e matavam todas as crianças para tentar matar Jesus. Houve uma guerra desde que Jesus nasceu. E há uma guerra espiritual travada, porque a verdade, ela não tem espaço no mundo cujo qual jaz o maligno. E assim se surgiu várias religiões.
você pesquisasse a história da primeira religião dada depois de Jesus, que é conhecida como católica, você descobriria a face de Satanás por trás disso. O diabo viu que não venceria o mundo com política, não venceria o mundo com suas tradições ou culturas, se aliou a religiões que falam de Deus, mas na verdade não apresentam um Deus verdadeiro. Está aqui escrito em Tiago capítulo 1, versículo 27 ou 26, que a verdadeira religião pura, imaculada, diante de Deus o Pai é esta: visitar o órfão, a viúva, em suas tribulações, e fugir da corrupção deste mundo. Não é uma instituição, mas são dois caráteres: fugir da corrupção do mundo, ou seja, não se contaminar com as coisas deste mundo, não deixar sua alma ser manchada com as corrupções deste mundo, e ainda dividir o que você tem com o órfão, a viúva, o necessitado. Como Jesus falou: tive fome, não me deste de comer, e etc. Não fizeste quando não fizeste aos pequeninos. E por que não estão fazendo para os pequeninos? Porque aonde os grandes estão se beneficiando não sobra para os pequeninos. Cuidado, porque a Bíblia fala que Deus vai cobrar de nossas mãos. A Bíblia fala: o fardo de Deus não é pesado. Jesus falou: meu jugo é suave e meu fardo é leve. Você tem que ir até Ele. Vinde a mim os que estão cansados de ser enganados, cansados do pecado, cansados de viver uma vida separada de Deus. Vinde a mim os que estão oprimidos, porque é isso que faz o mundo e faz as religiões, oprimem as pessoas. Falasse o número de pessoas que fazem fogueira santa sentindo opressão, não se contaria num papel, não se contaria de forma alguma. As pessoas fazem aquele falso sacrifício em opressão, debaixo de ameaças que dizem que Deus vai fazer ou não vai fazer, que tal coisa vai acontecer ou não vai acontecer. É isso que promove hoje, por meio da religião. A palavra de Deus produz no coração do homem temor, e temor faz com que você tenha reverência, obediência a Deus, mas o medo não. O medo faz as pessoas fazer loucuras, fazem loucuras grandes, caminham de uma cidade a outra, centenas de quilômetros, ralam seus joelhos e colocam-se em sacrifícios até quase desmaiar, ou pelo menos até mudar a sua pressão. Fazem coisas loucas como faziam nos tempos antigos no Egito, quando sacrificavam a Baal, quando sacrificavam a Moloque, cortavam os seus pulsos. Quando Elias propôs um desafio para mostrar aquele povo Deus verdadeiro, eles chamavam Baal de dia e de noite, eles cortavam seus pulsos e rasgavam para que Baal ouvisse a eles, mas Baal não ouvia. Baal não tinha misericórdia. Baal não quer saber se seus joelhos estão sangrando, se você está sentindo calo nos pés. É Baal que está recebendo esses sacrifícios. O sacrifício de Deus foi por Jesus, através de Jesus. E o sacrifício de Deus foi oferecido através de Jesus. E esse sacrifício ele é poderoso para os que recebem. Mas os que propõem outro sacrifício rejeitam esse sacrifício de Cristo, o qual foi feito na cruz. O sacrifício verdadeiro, agradável a Deus o Pai, é um coração quebrantado e contrito, a qual Deus não rejeitará. Misericórdia quer e não sacrifícios, disse Jesus, disse o próprio Deus. Tenho prazer em que sacrifique como em se obedeça? Não. Antes melhor é obedecer do que sacrificar. Esse é o Evangelho, moradores da terra. Se apeguem à verdade, povo que diz que é de Deus, povo que diz que crê em Deus. Se apegue à verdade. A verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é única, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela não se alia a uma religião, e Deus não precisa da religião para levar o homem a Deus, porque Ele já tem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que trouxe meu coração e está aqui. É o Espírito Santo de Deus que propõe o coração do homem a seguir a Cristo. Não são homens. A Bíblia faz grandes alertas.
se fosse para anunciar tudo que a Bíblia nos mostra em relação aos alertas de Jesus sobre tais erros, teria que tirar algumas horas para estar dizendo, não sobraria voz, e talvez alguns não o compreenderiam ainda, mas Jesus diz: examine as Escrituras, porque elas testificam de mim, e são nelas que vocês encontram a vida, e elas que provêm de mim, disse Jesus. Se alguém não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, esse é anátema. Se alguém não considera as palavras de Jesus como suficiente, esse é anátema. Segundo a Bíblia, anátema é maldito. E se alguém não conforma, ou seja, não está enquadrado ou não aceita as palavras de Jesus como suficiente, é anátema. Toda religião ela não declara que a Bíblia é o suficiente. Ela precisa da religião, precisa das tradições que os homens põem. Elas precisam daquele ritual todo que se coloca. Ou seja, elas invalidam a palavra, não colocam a palavra como suficiente. Mas a Bíblia também vai dizer no Evangelho de Mateus, onde Jesus fala: vocês bem invalidaram o mandamento de Deus com as vossas tradições. As tradições humanas estão deixando de lado, as tradições religiosas estão colocando Cristo de lado, mas Cristo é o centro, Cristo é o alvo, Cristo é o foco. O alvo é Cristo. Olha para Cristo, observa as palavras de Cristo, as palavras do Senhor Deus. Bem-aventurados são aqueles que ouvem, os que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo, o tempo está se aproximando, o tempo está se esgotando, a misericórdia ela vai acabar, e quando o tempo se esgotar, tarde demais. Todos que não receberam o amor da verdade para serem livres estarão perdidos. Se apegue com a verdade, leia o Evangelho, examine a Escritura, dia após dia, examinar pois a Escritura, porque elas provêm de Deus, elas que testificam de Jesus. Creia no Evangelho, Jesus falou: creia em Deus, creia também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Que a paz do Senhor, a graça de Jesus esteja com todos, assim seja. Paz do Senhor, irmãos. Botei o plástico aqui porque na hora que eu cheguei estava chuviscando. Pensei que ia engrossar um pouco a chuva aí. Graças a Deus não caiu, né? Não foi necessário o plástico, mas se caísse a gente estava protegido aqui com o plástico. Guarda-chuva, né? Amém, a palavra foi anunciada. Agora é Deus. É Deus agindo, agora é Deus no controle. Meu irmão, vou finalizar por aqui essa gravação. Espero que a gravação tenha ficado boa. Agora eu estou usando a câmera, né? Uma câmera nova. Essa câmera agora ela vai ser usada para as pregações no ônibus. Pregações assim em movimento, andando, né? Pelas ruas e tal. Ela vai servir para isso também. Deus abençoe os irmãos aí. Estamos aqui diante do terminal Recanto do Bosque. Terminal Recanto do Bosque. Tá cheio de pessoas ali.
E é isso aí, amados. Saudações de paz a todos.